Olá, eu sou Gustavo Carré e esse é o PDV. Se tem algo que todo grande líder sabe, é que aprender com quem já passou pelo caminho faz toda a diferença. E quando falamos em transformação digital, inovação e eficiência operacional, poucos casos são tão emblemáticos quanto o do Walmart. Nesse episódio, a gente vai entender como o gigante americano do varejo conseguiu se reinventar, adotando tecnologia, inteligência artificial e um novo modelo de eficiência para continuar competitivo e relevante no mundo digital. Além de discutir esse caso, vamos falar sobre as competências que o líder precisa ter nesse novo cenário e ainda entender por que a geração Z, a primeira totalmente digital, é tão importante para o varejo. Para nos ajudar a desvendar todos esses temas, recebemos Jacques Meyer, especialista em branding, cultura e tendências. Por falar nisso, você sabe diferenciar modismo de uma real tendência de consumo? Bem, já deu para perceber que você vai ouvir um episódio cheio de aprendizados e reflexões, né? Bora para a conversa? Bom, Jacques, antes de tudo eu queria te agradecer pelo seu tempo, vir aqui compartilhar com a gente tudo que você aprendeu nesses longos anos de estrada, conhecendo o consumidor, conhecendo as empresas. Muito obrigado pela tua presença aqui hoje no PDV. Eu que agradeço o convite, Gustavo, Fernando. Antes de mais nada, bom dia, boa tarde, boa noite, independentemente da hora que você, ouvinte, estiver nos ouvindo, tá? É sempre uma grande satisfação poder contribuir e compartilhar conhecimento, né? Como diria Peter Drucker, conhecimento só faz sentido se for compartilhado. E eu espero que modestamente possa contribuir um pouco com vocês, com essa minha jornada, que o Gus fez questão de dizer que foram longos anos, né? Ele está querendo já que a gente comece a falar em idade, mas não vou falar de idade aqui. Tá? Não, tá Vamos manter um pouco de vaidade aqui entre nós. Ninguém vai revelar a idade aqui, pode ficar tranquilo, nossa vaidade está preservada. Ô Jacques, todos os anos, e eu estive com você nos últimos 4, né, a gente dividindo ali o trabalho ali na Varejo 180, você faz uma cobertura incrível, impecável lá da NRF. E esse ano, em 2025, a gente estava lá novamente, né? E você publica conteúdos tanto na Consumidor Moderno, mas em outras mídias também. E você destacou esse ano, eu gostei muito, tanto nas palestras pós-NRF que a gente fez junto, como nas matérias, você destacou muito o caso do Walmart. Inclusive, teve um slide muito desafiador, né, que você colocou ali vários CEOs, né, que palestraram esse ano lá na NRF, e o John Furner, né, que é o CEO do Walmart, como uma resposta em qual desses CEOs mais gerou valor para a empresa, né? E ali a resposta era exatamente esse cara, né? Queria que você me explicasse um pouco melhor, né? Como é que você chegou nesse veredito, né? E especialmente sobre os aspectos das transformações que aconteceram no Walmart, né, no viés digital, lógico, mas também por que esse cara foi tão importante para gerar valor para o Walmart. Eu sempre gosto, como eu disse, inclusive nas apresentações para o nosso grupo, eu gosto de ver as entrelinhas. E quando a gente olha o Walmart, é uma empresa que não teve uma expansão global tão efetiva, né, tem uma boa presença no México, na Índia conseguiu se posicionar bem, no Brasil fracassou por ter compreendido mal a dinâmica do nosso mercado, mas no mercado americano, com um grau de competitividade muito elevado por conta de diversas plataformas, o Walmart se viu realmente desafiado. E há alguns anos, até um pouco antes da pandemia, o Walmart era um ator, do ponto de vista digital, um tanto quanto trôpego. Ele estava ensaiando os seus passos e não sabia muito bem para que lado ia. Mas a obsessão por eficiência fez eles enxergarem onde que eles tinham que direcionar a tecnologia. Ora, se eu tenho no meu DNA a possibilidade de ser, ou na verdade a obrigação de ser uma empresa eficiente, eu vou utilizar a tecnologia naquilo que eu faço bem. E é sempre isso que eu digo para as pessoas, né? A maior parte das pessoas gosta de procurar fazer aquilo que gosta. E eu digo que você tem que procurar descobrir aquilo que você faz bem, porque você vai gostar daquilo que você faz bem.
E o Walmart descobriu, peraí, eu sou muito bom em eficiência, eu sou muito bom em logística, eu sou muito bom em gestão de categoria. Se eu conseguir automatizar esse processo, eu vou ganhar uma velocidade e uma capacidade de gerar resultado muito potente. E eu vou poder aplicar isso para a minha operação digital. E assim fez. Começou a aplicar na logística, começou a aplicar em gestão de categoria, em reposição de estoque, começou a diminuir ruptura, começou a diminuir fraude. E ele foi estruturando a empresa, ele foi montando esse Lego, tá? E começou a entregar resultado atrás de resultado. Tão logo a pandemia cessou, o Walmart estava pronto para ter uma operação digital de fato. E ele viu que ele tinha uma operação concorrente tão eficiente ou mais que ele, que é a Amazon. E a Amazon nos Estados Unidos também é obcecada por eficiência. Então percebam como o jogo competitivo obrigou estas empresas a se superarem constantemente. É claro que você não pode colocar no mesmo patamar o valuation da Amazon com o valuation da Walmart, mas é inegável que uma operação de varejo tradicional que tem 70 anos consegue hoje trazer um nível de eficiência que é transplantada para a experiência. O John Furner foi montando esse Lego, ele obviamente conseguiu inspirar a sua equipe, motivar a sua equipe, se cercar de bons gestores para poder aplicar isso. E o resultado foram os incríveis 136% de valorização da companhia nos últimos 5 anos, com inacreditáveis 70% no último ano. O que fez a companhia atingir um invejável número de 730 bilhões de dólares de valuation, o que é praticamente o PIB do Brasil. Comparando o PIB do Brasil de 1,8 tri, os caras fizeram 730 só eles. Quer dizer, uma operação de varejo é praticamente mais de 1/3 do PIB brasileiro. Isso chamou a atenção porque quando a gente olha para a dinâmica no mercado americano, nós olhamos para a operação do Brasil, né, na comparação, e o que nós vemos? Que a maior parte dos nossos grandes valuations está no mercado financeiro, o que mostra claramente que é um mercado driveado por juro. É o único país do mundo que vende juros. É uma coisa louca, mas os nossos bancos se especializaram em vender juros, o que não necessariamente reflete em produção. Quando a gente olha uma operação de varejo como aquela, com aquele valuation, o que a gente está vendo? Que produção gera valor, que consumo também gera valor, desde que mantidos em determinados parâmetros responsáveis e de racionalidade econômica. E foi isso que eu quis mostrar. Quando eu olhei o case deles depois em outra palestra e eu vi o que eles conseguiram fazer no aplicativo, como eles conseguiram levar a lógica da eficiência para a conveniência por meio de inteligência artificial, você nota como eles estão bem posicionados. Eu falei, temos uma lição aqui para o mercado brasileiro, porque o varejo brasileiro tem complexo de vira-lata. Ele olha para aquilo e fala, não, mas aqui é muito difícil fazer isso, aqui não vai dar. Nós sofremos daquilo que eu chamei de, em outra tendência, né, de mudança estática. Né? As mudanças chegam, todo mundo fica olhando para a mudança, né, fetichiza a mudança, mas não sai do lugar. Até compreende, mas não age. Não tomam atitudes. E eu falei, vou trazer o case do Walmart, porque é um case de varejo raiz, tijolo e cimento, que conseguiu migrar para o digital, que apanhou, aprendeu lição, por exemplo, no mercado brasileiro, e está ali com uma operação sustentável e com resultados muito convincentes. O que, guardados as devidas proporções, claro que o PIB é americano, 15 vezes maior do que o nosso e assim por diante, mas, pegando a gênese, o DNA de um negócio de varejo, conseguiram transformar em valuation. Coisa que aqui a gente não consegue, muito em função, tá, de sermos influenciados pela mudança estática. Já que você acha que esse é um exemplo de que o pessoal está falando muito, né, do básico bem feito, foca redução de custo, aumento da venda, redução de perdas, ou ele trouxe algum drive diferente nessa história? De novo, tem que olhar para o DNA da companhia, a gente tem que entender o contexto da companhia. É uma empresa que tem obsessão por eficiência. E a tecnologia ali foi usada para potencializar, incrementar, exponencializar essa eficiência. Porque seria a única forma que eles teriam de poder trabalhar e competir com as grandes plataformas digitais, principalmente a Amazon, né? Porque a Amazon, por onde passa, ela deixa rastros, né? E às vezes ela deixa mortos, né? Como mercado de livraria, assim por diante. Né? Porque ela tem um jeito de competir que é muito agressivo. Então, é óbvio que quando você fala em eficiência, você quer fazer mais com menos. Só que o menos para ele significa levar menos para o cliente também. Menos no sentido de, você vai comprar por menos aqui. E esse efeito é tão poderoso
que eu disse num artigo que eu escrevi na minha coluna no Substack, né, e também numa imprensa, que é outra coluna que eu mantenho num outro canal do Substack, que o Walmart iria derrotar os democratas. Eu fiz essa aposta, eu embasei essa aposta, porque os efeitos inflacionários estavam comprometendo sobremaneira a vida da classe média americana, e como a gente sabe, a classe média americana tem um poder imenso e tem um grau de influência também muito decisivo nas eleições. E eu dei de barato que o Trump iria ganhar em 6 dos 7 estados swing, acabou ganhando 7. Por quê? Porque o efeito do Walmart, o efeito de você não conseguir ir para o supermercado e fazer sua renda valer, estava simplesmente tirando o sono dos americanos. Tá? Então o Walmart levou isso muito a sério, porque ele sabia que, se não fizesse desta forma, ele iria ter menos vendas. Então perceba como a ideia de eficiência foi crucial para ele poder oferecer conveniência de um lado, para ele poder oferecer uma experiência mais rica do outro lado pelo aplicativo, para ele poder costurar uma operação digital, mas no cerne, no DNA, no núcleo das decisões está o fato de, se eu não for tremendamente eficiente, eu não consigo competir. E eu vou perder um dos grandes assets, um dos grandes valores que eu tenho junto ao meu consumidor, que é vender barato todo dia. E foi isso que norteou. Então não é uma equação de tabela de preço, é uma equação de cultura. Isso envolve a cultura e a liderança, a forma pela qual eu enxergo o negócio, eu enxergo a minha fortaleza, e eu vou investir muito na minha fortaleza e vou deixar um pouco de lado os meus pontos fracos. É evidente que eu não poderia, por exemplo, ter uma operação de marketplace como a Amazon tem. Tá? Eu não vou ter a diversidade, tá, de mercadorias que a Amazon tem na velocidade que eles têm e ser corresponsável por N mil entregas de N mil fornecedores simultaneamente, ainda que eu consiga trabalhar fornecedores locais. Mas eu preciso ter uma fortaleza. A minha fortaleza era a eficiência. Em cima disso, eles construíram o resto. A vocação deles, sem dúvida nenhuma, eles apostaram plenamente. E é interessante o destacar, porque o ano passado, esse ano, 100% quase todas as palestras e 100% dos stands tinha inteligência artificial. Mas o ano passado, que a gente vivia a construção desse cenário de inteligência artificial no varejo, talvez a única apresentação das que eu vi, né, não vi todas, lógico, em que eu vi um caso prático de aplicação de IA foi do próprio Walmart, que é a questão de você começar a fazer uma compra no e-commerce, não por uma lista de compras, mas comprar pela ocasião. Né? Exato. E gerar uma sugestão baseado no instante que você está comprando, no momento que você está comprando, e não que é a maneira como a gente compra normalmente, e não, né, indicando a última compra que você fez e daí por diante. E eles mostrando algo concreto, prático, com resultados efetivos. Quer dizer, compra por contexto. Exato. E por momento. Né? O que leva a outra tendência que a gente apresentou, que é a antecipação de tudo. Ou seja, como é que eu utilizo aquilo que eu sei do cliente e a forma pela qual ele deixa pegadas digitais comigo para orientar uma forma de comprar que vá mais de encontro àquilo que ele está buscando naquele momento como contexto, e não necessariamente tentar dizer para ele, Exato. Compre isso. Eu me lembro muito o caso do final de semana. Naquela época, sempre acontece a NRF na época dos playoffs da NFL, né? Isso. E aí, eu vou receber colegas para assistir um jogo da NFL. E a sugestão não era, você gosta dessa cerveja, beba isso. As perguntas eram, quantos amigos, qual é o sexo dos amigos, e a sugestão ia... snacks que combinavam com a carne preferida, sugestão de cerveja, quer dizer, era algo muito mais, você parecia que estava conversando com amigos ou com... Foi você decidindo Exato. O churrasco de sábado. Bom, e aí, Gus, o que a gente vai levar? Pô, você leva essa cerveja, o que você acha? Pô, tem que levar gelo, tem que levar o carvão? É isso. A Mel toma vinho ou toma cerveja? Ou, tem criança? Não tem criança. Era isso, né? Só que de uma maneira massificada, e a gente estava, na verdade, não era um papo entre o Gustavo e o Jacques, era um papo entre os consumidores e uma inteligência artificial sugerindo no app. Exatamente. É muito forte, né? Porque, de novo, eles têm um concorrente formidável
que está dentro das casas das pessoas, em muitas casas lá, por causa do dispositivo da Alexa, né? E isso faz uma diferença muito grande, porque ela já está lá, ela está ouvindo e ela coleta dado o tempo inteiro por causa das interações. O Walmart não tem esse dispositivo. Então perceba o grau de sofisticação e, ao mesmo tempo, de uma premissa muito simples que norteou a construção desse app. É genial, é realmente genial. Realmente. E aproveitando esse gancho de inteligência artificial, né, que eu acho que, sem dúvida, foi o principal tema da NRF esse ano, um artigo seu no Consumidor Moderno fala disso e coloca que está mudando a lógica do setor, que a inteligência artificial está mudando a lógica do varejo. E aí eu fico pensando muito na liderança, né, na liderança do varejo hoje em dia. Na sua opinião, com essa complexidade cada vez mais crescente, né, de inteligência artificial e tantas vertentes, tantas possibilidades na mão, quais são as principais competências que os líderes precisam desenvolver para integrar a IA efetivamente no varejo, de forma estratégica e sustentável? Bom, a explosão digital fez com que os outputs viessem de todos os lados por uma infinidade de canais. Então a gente tem um aplicativo, aqui no Brasil a gente tem o WhatsApp, mas nos Estados Unidos você tem o SMS, você tem o chat, você tem o e-mail, você tem as redes sociais, você tem o telefone. Há muitas e muitas formas de você receber informação. Só que a organização, ela continuava nesse formato linear e sequencial, onde era muito fácil você funcionar como um maquinista do trem. Eu estou tocando aqui e todos os vagões vêm atrás. Qual é o problema do trem? Trilho não muda de direção. Ora, com a informação chegando de todos os lados, o que a liderança precisa fazer? Ela, no primeiro momento, ficou perplexa. Por onde que eu começo a gerenciar essa maluquice? Né? Porque eu tenho informação em todo lado. Vamos usar a tecnologia para poder ganhar escala e processar tudo isso. Legal, como eu extraio insight disso tudo? Mais legal ainda, o que eu faço com esse insight? Mais legal ainda, ok, eu sei o que fazer com esse insight, como é que eu aplico na prática? Eu não consigo voltar para o princípio, porque não tem mais princípio, é um looping, o que faz com que a liderança tenha, aí sim, respondendo a sua pergunta, como qualidade fundamental ser plástica. Ela precisa se amoldar a novos cenários constantemente. Então, o que a gente vive hoje é um cenário de incerteza permanente, o que é péssimo para quem é empreendedor, porque o empreendedor quer ter certezas. Mas o mercado hoje, na maneira que ele está configurado, é incapaz de fornecer certezas. Então você precisa ser plástico para poder fazer com que sua empresa e suas lideranças consigam se adaptar a cenários diversificados, localizados simultaneamente, o que é muito complexo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que uma liderança precisa ter é uma enorme capacidade de comunicação. Então, ao invés do controle, eu mando. Como é que a gente dizia aqui? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Exatamente, tá? Agora não é mais assim. Agora você precisa se comunicar para engajar os times, porque caso contrário você vai ter deserção dos seus times. Principalmente porque os mais jovens não conseguem perceber o princípio de autoridade. A autoridade para eles deriva da capacidade de comunicação. Em resumo, liderança sem valor de fala não é vista como líder. Liderança sem valor de fala é vista simplesmente como um chefe, e eu não respeito chefes. Então, essas duas características são hoje essenciais para que o líder consiga extrair do seu time o máximo de potencial. Bom, eu queria aproveitar queria mudar, já que você está falando não sei se eu vou quebrar seu raciocínio aqui, mas é exatamente sobre essas mudanças, né? Deslocar um pouquinho a nossa conversa de dentro da empresa para o mercado de fora. Eu gosto muito da abordagem que você faz, da diferença da tendência e da moda. Né? O que é uma tendência de consumo efetivo, o que é uma modinha ou algo passageiro. A gente viu há pouco tempo, até juntos, nós vimos lá o metaverso, que era modinha. Né? A gente pode classificar o metaverso como algo que passou, né? Embora possa voltar como uma tendência no futuro. Como diferenciar, Jacques, essa tendência de uma moda? E já complementando a pergunta, né? Quais são as reais tendências de agora? Assim, você veio do NRF agora, o que você acha que realmente é uma tendência e não uma moda? Hoje em dia, você tem uma inflação de tendência. Então você vai para a rede social agora, se você entrar no Instagram, você vai ver 300 de tendências. Todo mundo tem tendência. E a gente precisa saber separar o que é moda, o que é manifestação cultural, o que é um casuísmo
ou que é simplesmente um fato da vida, tá? E um fato momentâneo, né? E, portanto, uma paleta mexicana, por exemplo, daquilo que é uma tendência real. Você falar em tendências, né, ajuda você a ganhar capital social. Olha, ele parece que entende tendências, vamos curtir esse cara. Mas tendências reais, elas têm algumas características muito poderosas. Elas são assimiláveis, ou seja, elas se espalham, né, por diferentes grupos e diferentes organizações humanas. Tá? Elas são replicáveis, portanto, eu consigo replicar essa tendência mesmo que eu não a perceba. Elas são perenes, portanto, elas vieram para durar por muito tempo. Então, isso quer dizer que elas são ensináveis também. A capacidade que uma tendência tem de ganhar essa abrangência, você não percebe de imediato. Então, vamos pegar um exemplo. Há muito tempo, né, já tem mais de 10 anos, a gente via muitas pessoas falarem sobre utilizar a internet como uma forma de você consumir conteúdo. E, de repente, tem um cara maluco lá da Netflix, o Reed Hastings, que resolve, poxa, eu tenho uma locadora de vídeo pela internet. Então, eu mandava DVD para a casa das pessoas e aí depois elas mandavam de volta lá 5 DVDs ou coisa que vai e falou, pô, esse é um troço que não faz nenhum puta custo de logística. Por que eu não posso simplesmente hospedar os filmes na nuvem e fazer com que a pessoa acesse o filme pela nuvem? E da mesma forma como eu estou vendo o Spotify fazer com música. Perceba, então, que aquilo ali não era um modismo. Aquilo ali era uma espécie de confrontação de um status quo. Qual é o princípio de uma tendência e também de uma inovação no caso? Ela, no começo, é só boa o suficiente, como diria Clayton Christensen. Ela é boa o suficiente para se estabelecer? É. A banda larga está começando a se popularizar, a gente já tem 3G nos celulares, a gente já pode começar a pensar daqui a pouco em fibra ótica, que vai melhorar a recepção da internet dentro das casas, a gente pode substituir os cabos pela internet, faz sentido. Então perceba que eu falei que isso aconteceu há cerca de 12, 13 anos, e nós hoje não vemos outra coisa que não seja o streaming. Então ele veio para ficar. Esta é uma tendência que eu chamo de vida nas telas. A tendência real é que hoje toda a nossa vida, inclusive o nosso podcast aqui, é mediado por telas. Nós assistimos cursos por telas, temos entretenimento por telas, o nosso relógio é uma tela, o celular então nem se fala, é a tela que a gente usa todo dia e tem gente que até dorme com ele, né, abraçadinho e tal. A gente vai para o fast food e tem uma tela para você fazer o pedido. Você vai para o shopping, tem uma tela para te informar. Você entra no carro e o carro é uma tela. Um Tesla é nada mais do que uma tela. Ou seja, a gente tem a nossa vida inteira mediada por telas. Ou seja, a ideia geral do streaming é que a comunicação em fluxo se popularizou. E é desta forma que a gente identifica uma tendência daquilo que é o modismo. Por exemplo, fazer playlists. A vida é uma playlist. Isso é um modismo. É um cara que quer bancar o espertinho, taxa um label, né, e fala, tem uma tendência aqui. Não é. A tendência geral é vida nas telas. O que, por sua vez, condicionou uma outra tendência, tá, que é a vida na bolha. Todos nós hoje vivemos confinados em bolhas, o que impede que possamos, em muitos dos casos, ter contato com ideias que sejam diferentes das nossas. Porque estamos toda hora procurando aprovação social. E o que é aprovação social? É um tipo de marcador que faz com que eu procure conteúdos, procure pessoas, procure ideias que confirmem as minhas crenças. Viés de confirmação. A gente tem algumas outras tendências que evocam o comportamento humano. A primeira delas é a felicidade fortuita. E o que é felicidade fortuita? Estamos vivendo na era da dopamina. Tá? Todos nós hoje, tá, por força da velocidade de propagação da informação e de vivermos em um looping constante, tá? Sentimos necessidade de buscarmos fontes de bem-estar. Ou, em resumo, como diz Annie Lemke, todos nós temos uma droga de escolha. Tá? A minha droga de escolha, e eu inclusive aqui, né, já tomei várias vezes, é a Coca Zero. Eu preciso de doses, né, mais ou menos periódicas de Coca Zero, porque isso me dá bem-estar, isso me dá conforto mental, isso acalma a minha cognição, isso faz com que eu me sinta bem.
Existem várias outras formas de você obter essa felicidade fortuita, essa felicidade fugaz da qual você se serve em pequenas doses. Uma delas é também o consumo, ou você ir para uma loja familiar. É por isso que muitas pessoas vão ao McDonald's, não por causa do lanche em si, mas porque aquilo apresenta uma certa dose de conforto mental, conforto cognitivo, conforto espiritual para a pessoa, e ela come o lanche porque aquilo lhe é familiar. Então, felicidade fortuita é uma tendência, ou seja, que capacidade que eu, como loja, tenho de oferecer essas pequenas doses de felicidade para o meu cliente, para que ele possa continuamente me visitar. Uma terceira tendência eu acho muito legal, realmente muito legal, é a síndrome de Nárnia. Ela extrapola essa ideia da dopamina porque ela parte justamente dessa sensação que a gente teve, da qual eu falei muito, que acomete as pessoas comuns. Né? Pressão de renda, né? A necessidade de pensar na janta, né? Porque a renda é curta, inflação, né? Agora o preço do café, daqui a pouco o preço do ovo, né? Instabilidade política, eleição, polarização. Tudo isso mexe com o nosso emocional, tudo isso mexe com a nossa cognição. A gente fica exausto psicologicamente. Há uma tendência global, que eu chamo de grande exaustão, que consome a nossa cognição, come a nossa mente e faz com que a gente chegue ao fim do dia exausto psicologicamente falando. Então a gente procura um refúgio, e é isso que é a síndrome de Nárnia. Onde eu vou me refugiar hoje para poder recarregar minhas energias, oxigenar minha mente e estar pronto para, de repente, enfrentar mais e mais a realidade dura que a gente vive. E aí é o varejo como um portal para o qual você se transporta para uma dimensão onde você deixa os problemas à parte e consegue aí não só suplementar a sua dopamina, mas efetivamente viver uma realidade paralela. Né? O exemplo extremo disso é, evidentemente, você ir para a Disney. Você realmente se transplantou para um reino encantado e você só vai resgatar a realidade, né, uma semana depois que você volta. Porque aquilo é tão cheio de estímulo que você realmente esquece que o mundo existe. Né? É daí que vem, provavelmente, a expressão quem converte não se diverte, porque você nunca vai pensar em conversão quando você está na Disney, você não tem nem tempo para isso. Tá? Mas lojas de maneira geral, tá? Varejo de maneira geral, pode lhe trazer essa sensação. Vai falar, você quer dizer que eu vou conseguir isso no supermercado? Sim. Tá? Para isso que é importante, quando você vai no Whole Foods, você está realmente transportado para um ambiente onde sustentabilidade, comida saudável, né, saudabilidade fazem parte da sua vida, mesmo que não façam. Mas você vai para o Whole Foods para falar, pô, hoje eu já estou me sentindo bem, né? Eu até estou esquecendo os 3 maços de cigarro que eu fumo no dia, né? Porque você está ali num ambiente que é super saudável, você se transplantou para uma outra realidade. Você vai para a loja do Harry Potter, em Nova York, é a mesma coisa. A rigor, quando você entra na Dengo, em São Paulo, a sensação é a mesma. Você está num ambiente tomado por uma versão tropicalizada do consumo de chocolate, uma versão brasileira do que significa a paixão pelo chocolate. E aquilo realmente te traz uma atmosfera ótima. Eu tenho um colega com quem a gente mantém 1 hora de conversa semanal, justamente para oxigenar nossa mente. É a nossa síndrome de Nárnia particular. Então, nós vamos para Dengo, porque ali é um ambiente perfeito. O ambiente, a gente tudo. está cercado, aromas, ambiente, cores, né, louças bonitas, e aí a gente consegue dar vazão às conversas mais aleatórias possíveis e a gente sai dali depois de 1 hora completamente renovados. Entendeu? Então a síndrome de Nárnia é isso. E da síndrome de Nárnia a gente tem o que a gente chama de Z Experience, ou seja, é a experiência da geração Z. E a geração Z é muito importante de ser entendida, porque hoje ela pauta os nossos assuntos. Quando a gente fala em trabalho híbrido, ou trabalho remoto, ou nomadismo digital, quem falou disso foi geração Z, porque geração Z não consegue se adaptar exatamente bem a um trabalho presencial. Quando a gente fala no modelo de trabalho 6x1, ou 5x2, ou 4x3, ou 7x0, você está falando da geração Z, tá? Porque na cabeça deles, a ideia de trabalho frequente, permanente, durante 40 anos, não faz nenhum sentido, porque eles não querem seguir uma carreira de fato, eles querem experimentar várias. Então, os modelos de trabalho que a gente discute hoje
tem a ver com o fato de que eles procuram uma experiência diversificada para exercitar identidades diferentes por pouco tempo durante uma vida inteira. Então, o que o Z faz, e se ele chegar para você pedir demissão amanhã, é porque ele quer experimentar outra coisa. E por que ele quer experimentar outra coisa? Porque ele sente necessidade de colocar sua identidade à prova. E a gente precisa entender isso. Quando você coloca isso no ambiente do varejo, de que forma eu consigo me conectar com uma geração que quer exercitar hoje a identidade de saúde e amanhã a identidade de Barbie. E está tudo certo. Como é que você fala com ele? Como é que você coloca produtos que possam obedecer a a esse caráter volúvel que a pessoa hoje quer exercitar? É desta forma que a gente tem que pensar para poder atender uma geração que faz da fluidez a sua principal característica. Porque é uma vida no stream, não no streaming, no stream, no fluido. Porque aquilo que caracterizou a minha geração, você vai ter uma vida determinada. Você estuda até os 22 anos, se forma, constitui família, tem filhos, cria os filhos, tá? E depois você vai viver o resto da sua velhice de maneira bastante pacata, né? E de preferência com os filhos podendo te dar algum respaldo financeiro. Isso morreu, tá? Por quê? Por que eu tenho que ter uma família e não ter 3 ou não ter nenhuma? Há já dados que indicam claramente que pessoas sem filhos hoje, nas gerações mais jovens, são mais felizes, né? Porque não querem ter o ônus de ter que carregar a paternidade e a maternidade. Por que eu tenho que seguir uma carreira por 30 anos e não posso seguir 30 carreiras, uma por ano? É a fluidez. Por que o meu trabalho precisa ser 5x2, 6x1 e não pode ser onde eu quiser, na hora que eu quiser, na loja que eu quiser? Por exemplo, essa é uma forma que o varejo pode encontrar de engajar esses profissionais. Hoje você trabalha na loja da Alameda Barros, amanhã você vai trabalhar na loja do Itaim. Ah, mas, putz, isso vai demandar um custo de transporte, de vale transporte. Dane-se. Se você não trabalhar a carreira desses jovens como um game, onde ele pode progredir de fase e ter novos desafios, você não vai engajar esse jovem porque ele não vai ver sentido nenhum no trabalho. E assim por diante. Isso é a Z Experience. O que nos leva também à curadoria do passado. Porque este jovem hoje tem ideias, tem vestígios do passado que ele não conhece. Então, ele traz o passado para o presente como uma forma de exercitar a memória afetiva, registrar esse presente, esse passado digitalmente e eternizar para o futuro. Por isso que esses jovens gostam, por exemplo, do vinil, né, do disco de vinil. Por isso que, de repente, eles são tão apegados ao jeans. E por isso que eles são tão apegados ao Lego. Porque isso é uma forma de trazer o passado para o presente registrado digitalmente. Então, fazem uma curadoria do passado. E, a partir disso, a gente tem tendência, então, que vieram para ficar, porque essas tendências elas não vão sucumbir de uma hora para outra. Elas vão permanecer conosco durante muito tempo, e o interessante vai ser observar como que gerações como a Alfa, que vai entrar no mercado daqui a 2 ou 3 anos de maneira mais efetiva, vão reagir diante desse comportamento da geração Z. E como que geração Z vai se tornar madura. Hoje, os primeiros Z já têm 30 anos, o que fez, por exemplo, com que na China fosse criado um negócio completamente novo, que são os asilos. E alguém vai me perguntar, como assim asilo? Asilo é um negócio velho. Sim, asilo é um negócio velho para velhos, mas não é um negócio velho para jovens, porque na China existem asilos para jovens que já estão cansados de trabalhar, coitado. Então, essas são tendências que vieram para ficar. Muito bom. Jacques, a gente está chegando ao fim. Foi uma jornada fantástica aqui, muito aprendizado, muita reflexão com tudo que você nos honrou aqui com as suas ideias. E a gente tem uma pergunta clássica aqui no PDV, que é: o que o varejo ensinou a Jacques Meyer? Nossa, tanta coisa. Eu tive a felicidade de poder trabalhar com varejo desde o início da minha carreira. Pra vocês terem uma ideia, quer dizer, os meus primeiros passos como profissional foram, na verdade, os segundos passos como profissional foram como publicitário. E aí eu tive a sorte de atender a Sears, né? Satisfação garantida, o seu dinheiro de volta. Eu já denunciei a minha idade. Eu atendi Ultralar, Westra Hipermercados,
né? Móveis Taurus também, ou seja, várias e várias redes de varejo que me trouxeram essa capacidade da gente não perder conexão com a realidade. Então, se tem uma coisa fundamental que eu aprendi com o varejo foi de jamais deixar de olhar para a realidade como ela é e não como eu gostaria que ela fosse. E talvez hoje falte um pouquinho disso para alguns dos empreendedores de varejo, por força dessa quantidade de informação que a gente recebe, de perder conexão com o real, de quem é o consumidor real, de quem é o Brasil real. E o Brasil real, tá, é o país do agora, não é o país do futuro. É o país onde o amarelo é o chorinho do verde no semáforo. É o país do time que perde 3 jogos e demite o técnico. É o país onde você precisa fazer caixa o tempo todo porque a margem é muito estreita. E como que a gente faz caixa? Tentando se conectar com um Brasil onde o cliente, de maneira geral, ganha entre 2 e 5 mil reais e deve 5.400. Esse é o Brasilzão que a gente precisa conhecer. E essa é uma lição para a qual eu sou muito grato, porque se hoje eu estudo tendências, eu desenho tendências, e eu procuro ajudar empresas a navegar esse mar de tendência, a fazer do customer experience, da experiência do cliente, uma fonte geradora de valor, é porque eu não quero perder o contato com a realidade. Essa dica, se equivale hoje a gente deixar alguma dica, né, modestamente, que eu deixo para vocês. O Brasil não é a Faria Lima. O Brasil não é Brasília. O Brasil está nas esquinas, nos metrôs, nas linhas de ônibus, no Uber, tá? Na roça, na zona da mata. O Brasil é o Brasil de dentro, não é o Brasil das franjas. Jacques, mais uma vez te agradecer por estar compartilhando todo esse conhecimento, seu tempo. E eu acho que a gente ainda tem muito que conversar e em outros momentos te convidaremos aqui para outras jornadas como essa que você nos conduziu. Muito obrigado, Jacques. Até muito em breve. Obrigada, Jacques. Eu que agradeço a vocês. Até a próxima. Obrigado. O PDV é o podcast para te deixar por dentro do varejo e na trilha da tecnologia. O patrocínio é da InWave, a produção é da Fernanda Vasconcelos e o apoio técnico da SoulPods. Segue a gente para não perder nada. É isso. Até o próximo. Tchau.